Você trabalha até a exaustão, se esforça além do limite, faz tudo certo, mas o dinheiro continua escorregando pelos seus dedos como areia. E aí vem aquela sensação devastadora. Será que eu não mereço? Será que tem algo errado comigo? A verdade que Napoleon Hill descobriu depois de estudar os maiores milionários da história vai explodir tudo o que te ensinaram sobre esforço e prosperidade. Porque o problema não é você trabalhar pouco. O problema é você estar trabalhando contra a lei natural da atração que rege o universo. Existe uma diferença brutal entre trabalhar duro e trabalhar alinhado, entre perseguir resultados e atrair resultados. E a Bíblia já ensinava isso há milênios, quando disse no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, que o jugo de Deus é suave e o fardo é leve. Prosperidade não é luta, é alinhamento. Neste exato momento, enquanto você se desgasta nadando contra a correnteza, tudo que é seu por direito divino está tentando chegar até você. Mas seus bloqueios mentais invisíveis criaram um campo de repulsão em vez de atração. Napoleon Hill passou décadas destrinchando a mente dos maiores milionários da história e descobriu algo revolucionário. A riqueza não vem do esforço bruto. Ela vem de um alinhamento mental específico que a maioria das pessoas desconhece completamente. Enquanto você sua a camisa trabalhando duro, existe gente atraindo fortunas com metade do seu esforço simplesmente porque entenderam essa lei invisível. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar para sempre sua relação com dinheiro, esforço e merecimento. Você vai aprender como ativar esse magnetismo natural que vai trazer tudo que já é seu. E isso termina hoje. Eles te convenceram que prosperidade é transpiração, que quanto mais você rala, mais você merece. Que sacrifício é sinônimo de sucesso, e você acreditou. Você acordou antes do sol nascer, você abriu mão do descanso, da família, da saúde, você fez tudo o que te mandaram fazer. Trabalhou dobrado, triplicado, e mesmo assim, o resultado não veio. Ou veio tão pouco que nem compensa a destruição que você causou em si mesmo. Sabe por quê? Porque te ensinaram errado desde o começo. A cultura brasileira glorifica o ralador, aquele que se mata de trabalhar, aquele que não para nunca. E aí, quando você não prospera, te dizem que você não se esforçou o suficiente, que você precisa trabalhar mais horas, mais intensidade, mais sacrifício. Mas Napoleon Hill descobriu algo que destrói completamente essa mentira. No livro Pense e Enriqueça, ele revelou que os maiores milionários da história não trabalhavam mais horas que a pessoa comum. Eles trabalhavam de forma diferente, com propósito definido, com fé aplicada, com ação inspirada, não ação desesperada. Existe uma diferença gigantesca entre esforço direcionado e esforço desperdiçado. Esforço direcionado vem de uma mente alinhada com um objetivo claro, operando na frequência da fé e da abundância. Esforço desperdiçado vem de uma mente confusa, operando na frequência do medo e da escassez. Você pode trabalhar 70 horas por semana e não sair do lugar. Ou pode trabalhar 30 horas por semana e multiplicar sua prosperidade. A diferença não está na quantidade de horas. Está na qualidade da energia mental que você coloca nessas horas. A neurociência moderna confirma o que Napoleon Hill intuiu há quase um século. Quando você trabalha em estado de estresse crônico, seu corpo produz cortisol em excesso. Esse hormônio bloqueia sua criatividade, sua capacidade de tomar decisões inteligentes, sua intuição. Você fica preso no modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, você não atrai. Você apenas reage. Você se torna um escravo das circunstâncias em vez de um criador consciente da sua realidade. A Bíblia já revelava isso há milênios. No livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus disse: "Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha a sabedoria profunda aqui. O jugo é suave, o fardo é leve. Isso não significa que não existe trabalho. Significa que o trabalho alinhado com o propósito divino não te destrói. Ele te energiza. Imagina que você está em um rio. Você pode nadar contra a correnteza, se esforçando brutalmente, gastando toda a sua energia e quase não sair do lugar. Ou você pode virar o corpo, alinhar com a correnteza e deixar que o fluxo natural do rio te leve para onde você precisa ir, usando apenas pequenos ajustes de direção. As duas opções envolvem movimento, mas uma te esgota e a outra te leva longe com facilidade. Você nasceu para fluir, não para afundar. Quantas horas você trabalha por dia, mas sente que não sai do lugar? Quantas vezes você terminou a semana exausto e olhou para trás pensando: onde foi que todo esse esforço me levou? Você não nasceu para se destruir em nome da prosperidade. Você nasceu para prosperar em alinhamento com as leis universais que regem a abundância. Agora vem a parte que vai mudar tudo. Existe uma lei que rege a manifestação de tudo que você deseja. Napoleon Hill chamou de lei da atração organizada. A Bíblia chama de fé que move montanhas. A neurociência chama de sistema reticular ativador. E todas elas dizem a mesma coisa. Você não precisa forçar, você precisa alinhar. No livro Pense e Enriqueça, Napoleon Hill escreveu que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas a maioria das pessoas lê isso e não entende a profundidade. Conceber significa criar uma imagem mental clara e definida. Acreditar significa imprimir essa imagem no subconsciente com convicção emocional absoluta. E realizar significa que o universo, Deus, as forças invisíveis da criação, conspiram para materializar aquilo que você imprimiu na sua mente. Isso não é pensamento mágico, é ciência espiritual. Bob Proctor, que dedicou sua vida a estudar e ensinar os princípios de Napoleon Hill, sempre dizia que tudo no universo vibra em frequências específicas. Você vibra em uma frequência. O dinheiro vibra em uma frequência, as oportunidades vibram em frequências, e a lei da ressonância diz que frequências iguais se atraem. Se você vibra na frequência da escassez, do medo, da ansiedade, você atrai mais escassez. Se você vibra na frequência da abundância, da fé, da gratidão, você atrai mais abundância. Simples assim. Mas aqui está o problema. Você não escolhe conscientemente sua frequência vibracional. Ela é determinada pelo seu subconsciente. Pelas crenças que você carrega lá no fundo da sua mente, muitas vezes desde a infância. E se essas crenças dizem que você não merece, que dinheiro é difícil, que pessoas boas não enriquecem, então sua frequência está desalinhada com a prosperidade. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, descobriu que existe um inconsciente coletivo que compartilhamos com toda a humanidade. E nesse inconsciente coletivo existem arquétipos, padrões universais de pensamento e comportamento. Um desses arquétipos é o arquétipo da abundância, da prosperidade divina. Mas a maioria das pessoas nunca ativa esse arquétipo. Elas ficam presas nos arquétipos da escassez, da luta, do sofrimento, porque foi isso que lhes foi ensinado. A neurociência moderna descobriu algo fascinante sobre como o cérebro funciona. Existe uma parte do seu cérebro chamada sistema reticular ativador. Essa estrutura age como um filtro. Ela decide o que entra na sua consciência e o que fica de fora. E sabe o que determina esse filtro? Suas crenças e seus objetivos. Se você acredita que dinheiro é difícil, seu sistema reticular ativador vai filtrar todas as oportunidades de prosperidade e só vai mostrar para você evidências de dificuldade.
Se você tem um objetivo claro e definido impresso no seu subconsciente, seu cérebro vai começar a perceber oportunidades, recursos, pessoas e caminhos que sempre estiveram lá, mas você nunca tinha visto. É como quando você decide comprar um carro vermelho. De repente, você começa a ver carros vermelhos por toda parte. Eles sempre estiveram lá, mas agora seu cérebro está programado para notá-los. A Bíblia ensinou isso há milhares de anos. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, está escrito porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Sua realidade externa é um reflexo direto da sua realidade interna. Seus pensamentos dominantes criam sua vibração. Sua vibração atrai sua realidade. Imagina que sua mente é como uma antena de rádio. Existem milhares de frequências sendo transmitidas ao mesmo tempo. Músicas, notícias, programas, tudo acontecendo simultaneamente no ar. Mas você só ouve aquilo que você sintoniza. Se você sintoniza na frequência da escassez, é isso que você vai receber. Se você sintoniza na frequência da prosperidade, é isso que você vai manifestar. E aqui está a parte poderosa. Você tem controle total sobre em que frequência você sintoniza. Não é o mundo que decide, é você. Através dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas emoções, das suas crenças, em que frequência mental você está vibrando agora? Quando você pensa em dinheiro, qual é a sensação que vem? Ansiedade ou paz? Medo ou fé? Escassez ou abundância? Essa sensação é sua frequência. E essa frequência está determinando o que você atrai. Tudo que é seu já existe, já foi criado, já está disponível. Você só precisa sintonizar. Você só precisa alinhar sua mente, suas emoções, suas crenças com a frequência da prosperidade. E quando você fizer isso, tudo vai começar a fluir com uma facilidade que vai te surpreender. Mas antes de você poder atrair tudo que é seu, você precisa entender o que está bloqueando essa atração. Porque não adianta eu te ensinar os princípios se você tem represas mentais bloqueando o fluxo da abundância. Existem 5 bloqueios invisíveis que operam no subconsciente da maioria das pessoas. E enquanto esses bloqueios estiverem ativos, você pode fazer toda a visualização do mundo. Pode decretar, pode trabalhar até cair, que nada vai mudar. Então vamos detonar esses bloqueios agora mesmo. O primeiro bloqueio é a crença de indignidade. Isso foi programado em você desde criança. Toda vez que você pediu algo e ouviu não, você não merece. Isso é só para gente rica, quem você pensa que é. Foi plantada uma semente de indignidade. E essa semente cresceu. Virou uma árvore gigante no seu subconsciente. E agora, mesmo que você não perceba conscientemente, você sabota todas as suas tentativas de prosperar, porque lá no fundo você não acredita que merece. Napoleon Hill chamou isso de autossugestão negativa. É quando você repete pensamentos negativos sobre si mesmo tantas vezes que eles se tornam crenças arraigadas, e essas crenças comandam sua vida. Carl Jung identificou isso como a sombra financeira, a parte de você que você reprimiu, que você negou, que você escondeu. E enquanto você não integrar essa sombra, enquanto você não olhar para ela e reprogramar, ela vai continuar sabotando você por trás dos panos. O segundo bloqueio é o medo inconsciente do sucesso. Parece loucura, né? Quem tem medo de ter sucesso, mas seu subconsciente tem. Porque sucesso significa mudança, significa sair da zona de conforto, significa que as pessoas vão te olhar diferente, significa responsabilidade. E seu cérebro foi programado para evitar mudanças, porque mudança representa ameaça à sobrevivência. Então, toda vez que você está prestes a dar o próximo passo, seu subconsciente sabota. Você fica doente. Você procrastina, você arruma uma desculpa, você se auto-sabota de maneiras que nem percebe.
A neurociência chama isso de zona de conforto termoestática. Seu cérebro tem um termostato mental que determina o nível de sucesso, dinheiro e felicidade que você pode ter. Se você ultrapassar esse limite, alarmes internos disparam e você volta para a zona conhecida. A Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus está te dizendo: esforça-te, tem ânimo, não tenha medo. Mas você precisa ouvir, você precisa reprogramar esse medo. O terceiro bloqueio é a culpa religiosa sobre riqueza. Quantas vezes você ouviu que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Quantas vezes te disseram que dinheiro é a raiz de todo mal? Quantas vezes associaram espiritualidade com pobreza? E aí você criou um conflito interno devastador. Você quer prosperar, mas acha que se prosperar vai desagradar a Deus. Você quer ter dinheiro, mas acha que dinheiro é sujo. Napoleon Hill, no livro Mais Esperto, que o diabo revelou que essa é uma das maiores armas do medo para manter as pessoas aprisionadas. Disfarçar o medo de humildade. Fazer você achar que ser pobre é ser santo. Mas a Bíblia, no terceiro livro de João, versículo 2, diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus quer que você prospere. Deus quer que você tenha abundância. Prosperidade não é pecado. Ganância é pecado. Egoísmo é pecado. Mas criar riqueza para abençoar a si mesmo, sua família e o mundo ao seu redor é propósito divino. O quarto bloqueio é a mentalidade de escassez herdada. Você cresceu vendo seus pais lutando com dinheiro. Você ouviu conversas sobre contas, sobre dificuldades, sobre como tudo é difícil. E isso foi programado no seu subconsciente. Você herdou os paradigmas financeiros da sua família. Bob Proctor sempre ensinou que paradigmas são crenças subconscientes que controlam seu comportamento. E a maioria das pessoas vive a vida inteira operando com os paradigmas que herdaram, sem nunca questionar se são verdadeiros. A Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz: A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Riqueza não precisa ser sofrimento. Prosperidade não precisa ser luta. Mas se você herdou uma mentalidade de escassez, você vai perpetuar escassez. Não importa quanto você trabalhe. O quinto bloqueio é a desconexão entre fé e ação. Muita gente tem fé passiva. Elas acreditam que Deus vai prover, mas ficam esperando sentadas. Elas oram, mas não agem. E aí nada acontece. E elas acham que Deus não as ouviu. Mas Napoleon Hill revelou no livro Pense e Enriqueça que existe uma diferença brutal entre fé aplicada e fé passiva. Fé aplicada é quando você acredita e age. Você imagina, você sente e você move seus pés na direção do que você quer. A Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim também: a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Fé sem ação é ilusão. Ação sem fé é esforço desperdiçado. Mas fé com ação é manifestação poderosa. Imagina que esses 5 bloqueios são como represas em um rio. A água da abundância está fluindo, tentando chegar até você, mas as represas bloqueiam. Cada crença limitante, cada medo inconsciente, cada culpa religiosa é uma represa. E você precisa destruir essas represas. Qual desses bloqueios você reconhece operando na sua vida? Qual deles está impedindo que a prosperidade flua até você? Seus bloqueios não são permanentes. Eles são apenas programação mental que pode ser apagada. E você vai aprender como fazer isso agora mesmo. Agora que você sabe o que está bloqueando, vamos reprogramar. E a chave para reprogramar sua mente está na junção entre neurociência e fé.
A neurociência moderna descobriu algo revolucionário chamado neuroplasticidade. Isso significa que seu cérebro não é fixo. Ele muda constantemente baseado nos seus pensamentos, experiências e hábitos. Você pode literalmente reconstruir as conexões neurais do seu cérebro. Você pode apagar caminhos mentais velhos e criar caminhos novos. Pesquisas em neuroplasticidade demonstram consistentemente que quando você repete um pensamento ou comportamento novo com intensidade emocional e consistência, você cria novas sinapses. E quando você para de alimentar os pensamentos velhos, as sinapses antigas enfraquecem e eventualmente morrem. Isso significa que você pode apagar a crença de que dinheiro é difícil. Você pode apagar o medo de sucesso. Você pode apagar a culpa religiosa. Você pode apagar a mentalidade de escassez. E pode plantar no lugar crenças poderosas de abundância, merecimento, fé e prosperidade. Napoleon Hill, no livro A Lei do Triunfo, ensinou sobre imaginação controlada. Ele disse que sua imaginação é a oficina da sua mente onde todos os planos são criados, e que nenhum ser humano jamais criou algo que não foi primeiro concebido na imaginação. Você precisa usar sua imaginação de forma controlada e direcionada. Não deixar ela vagar em medos e preocupações, mas direcioná-la para criar imagens vívidas, detalhadas, emocionalmente carregadas daquilo que você quer manifestar. Albert Einstein, um dos maiores gênios da história, disse que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Conhecimento é limitado. Imaginação abraça o mundo inteiro. Quando você usa sua imaginação com fé, você está programando o seu subconsciente. E seu subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado com intensidade emocional. Então, quando você visualiza sua vida próspera, seu cérebro começa a acreditar que isso é real. E quando seu cérebro acredita, ele cria. A Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Transformação pela renovação do entendimento. Você precisa renovar sua mente. E como você faz isso? Através da repetição de novas verdades, novos pensamentos, novas imagens mentais. Bob Proctor sempre ensinou que a visualização criativa funciona porque você está imprimindo uma imagem no seu subconsciente. E o subconsciente vai trabalhar 24 horas por dia para manifestar aquilo que está impresso nele. Se está impresso escassez, ele manifesta escassez. Se está impresso abundância, ele manifesta abundância. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas meditações que a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Você não é vítima das circunstâncias. Você é criador através dos seus pensamentos. Imagina que sua mente é como argila. Nas mãos de um escultor, essa argila pode se tornar qualquer coisa, uma obra de arte, uma tigela, uma estátua. Depende do que o escultor decide criar. Você é o escultor da sua mente. E agora você está esculpindo uma nova versão de si mesmo. Uma versão próspera, abundante, alinhada com as leis universais. Como seria sua vida se sua mente trabalhasse a favor da sua prosperidade? Se toda manhã você acordasse com pensamentos de abundância, gratidão e fé? Se toda decisão que você tomasse viesse de uma mentalidade milionária? Se toda ação que você executasse fosse inspirada, não desesperada? Seu cérebro foi feito para ser reprogramado, não para te aprisionar. E você vai reprogramar agora. Vamos direto aos 7 princípios que Napoleon Hill revelou e que vão transformar você de alguém que persegue em alguém que atrai. Esses princípios não são teoria. São leis universais testadas por centenas de milionários ao longo de décadas. Se você aplicar, você vai manifestar. O primeiro princípio é definitividade de propósito. No livro Pense e Enriqueça, Napoleon Hill
disse que essa é a base de todo sucesso. Você precisa saber exatamente o que quer, não de forma vaga. De forma específica, clara, detalhada. Quanto dinheiro você quer? Até quando? Para quê? Qual estilo de vida você quer viver? Que tipo de pessoa você quer se tornar? Definitividade de propósito funciona como um ímã mental. Quando você define com clareza absoluta, seu subconsciente ativa o sistema reticular ativador e começa a mostrar caminhos, oportunidades, pessoas e recursos que vão te levar até lá. Sem definitividade, você está atirando no escuro. Com definitividade, você está ativando um GPS interno que te guia direto para o destino. O segundo princípio é fé aplicada. Não fé passiva que espera sentada. Fé aplicada é quando você acredita com tanta convicção que age como se já tivesse recebido. No livro A Chave Mestra das Riquezas, Napoleon Hill escreveu que fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riqueza, e que fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Mas fé aplicada exige que você visualize, sinta, declare e haja. Você precisa imprimir no seu subconsciente a certeza absoluta de que tudo o que você deseja já está a caminho. A Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você crê naquilo que ainda não vê, e porque você crê, você age, e porque você age, você manifesta. O terceiro princípio é a autossugestão positiva. Todo pensamento que você permite entrar na sua mente é uma sugestão. E com o tempo, essas sugestões se tornam crenças. Napoleon Hill ensinou que você precisa controlar conscientemente o que entra na sua mente. E a forma mais poderosa de fazer isso é através de declarações diárias. Você fala para si mesmo, em voz alta, com emoção, quem você é, o que você quer e por que você merece. A neurociência confirma que quando você fala algo em voz alta com emoção, você ativa áreas do cérebro responsáveis pela memória e pela crença. Você está literalmente programando seu subconsciente. A Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz: A morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras criam sua realidade. Fale vida, fale abundância, fale prosperidade. O quarto princípio é imaginação controlada. Napoleon Hill disse que existem dois tipos de imaginação. Imaginação sintética, que reorganiza ideias existentes, e imaginação criativa, que cria algo completamente novo a partir do infinito. Você precisa usar sua imaginação de forma controlada para visualizar em detalhes ricos e emocionalmente intensos a vida que você quer criar. Bob Proctor sempre ensinou que visualização não é apenas ver uma imagem mental. É sentir como se você já estivesse vivendo aquilo. É envolver todos os seus sentidos. Quanto mais real você tornar a visualização, mais poderosa é a impressão no subconsciente. A Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você controla seus pensamentos, e seus pensamentos controlam sua vida. O quinto princípio é ação inspirada, não ação forçada, não esforço desesperado. Ação inspirada é quando você age a partir de um lugar de fé, clareza e alinhamento. Napoleon Hill ensinou que ação sem fé é trabalho escravo, mas ação com fé é serviço inspirado. Você não faz as coisas porque tem que fazer. Você faz porque está alinhado com seu propósito. E quando você age assim, tudo flui com mais facilidade. Você trabalha menos horas, mas produz mais resultados porque sua energia está alinhada. O sexto princípio é Mastermind.
Napoleon Hill descobriu que nenhum grande sucesso foi alcançado sozinho. Você precisa se cercar de pessoas que vibram na mesma frequência que você, pessoas que acreditam em abundância, pessoas que te apoiam, pessoas que te desafiam a crescer. Quando duas ou mais mentes se unem em harmonia com um objetivo definido, elas criam uma terceira mente invisível que é mais poderosa que a soma das partes. Isso é alinhamento energético coletivo. Isso é poder exponencial. O sétimo princípio é going the extra mile. Ir a milha extra. Fazer mais do que você é pago para fazer. Servir além da obrigação. Napoleon Hill ensinou que essa é a lei da compensação em ação. Você não pode receber sem dar. Mas quando você dá mais do que é esperado, você ativa uma lei universal de retorno. Bob Proctor sempre dizia que você não pode dar sem receber. É impossível. A lei da compensação garante que tudo que você dá volta multiplicado. A Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, diz: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Você planta, você serve e você colhe abundância. Qual princípio você vai aplicar primeiro hoje mesmo? Qual deles te chamou mais atenção? Você não está pedindo demais. Você está apenas alinhando com o que já é seu. Agora, você precisa de um protocolo prático. Algo que você possa fazer todo dia para ativar esse alinhamento magnético. E eu vou te dar um protocolo matinal de 15 minutos que vai reprogramar sua mente e ativar sua capacidade de atrair tudo que é seu. Napoleon Hill sempre ensinou que os primeiros pensamentos da manhã determinam a vibração do dia inteiro. Se você acorda e a primeira coisa que faz é checar as notícias, checar as redes sociais, você está entregando o controle da sua mente para o mundo externo. Mas se você acorda e a primeira coisa que faz é programar sua mente, você assume o controle. Você define a frequência. Então aqui está o protocolo. Minutos 1 a 5. Autossugestão e declarações de fé. Você acorda, antes de fazer qualquer outra coisa, você senta na beira da cama ou em um lugar tranquilo e você declara em voz alta quem você é e o que você está manifestando. Exemplo: eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu mereço riqueza. Dinheiro flui para mim com facilidade. Eu estou alinhado com as leis universais da prosperidade. Deus quer que eu prospere e eu aceito essa bênção. Você fala isso com convicção, com emoção. Você sente as palavras. Napoleon Hill ensinou que autossugestão funciona quando você combina palavras com emoção. Palavras sem emoção são vazias. A Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 3, diz pela manhã: Senhor, ouvirás a minha voz. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Você começa o dia se apresentando a Deus, declarando suas intenções, programando sua mente. Minutos 6 a 10. Visualização criativa detalhada. Agora você fecha os olhos e você visualiza sua vida como se você já tivesse tudo o que deseja. Você não visualiza de forma vaga. Você visualiza em detalhes ricos como é sua casa, como você se veste, como você se sente, quem está ao seu redor, o que você está fazendo, quanto dinheiro você tem na conta. Você envolve todos os seus sentidos. Você vê, ouve, sente, cheira, toca. Bob Proctor sempre ensinou que quanto mais real você tornar a visualização, mais poderosa é a impressão no subconsciente. E quando você imprime com intensidade emocional, seu subconsciente aceita como real e começa a criar caminhos para manifestar. A neurociência descobriu que quando você está em estado de relaxamento profundo, seu cérebro entra em ondas cerebrais alfa. E nesse estado, você tem acesso direto ao subconsciente. É a porta aberta para reprogramação. Você está literalmente reconstruindo sua mente enquanto visualiza. Minutos 11 a 15.
gratidão antecipada e ação inspirada. Agora você sente gratidão por tudo que ainda não aconteceu, mas que você sabe que está a caminho. Você agradece a Deus. Você agradece ao universo. Você agradece pela prosperidade que está se manifestando. E então você pergunta: qual é a ação inspirada que eu devo tomar hoje? Você espera. Você ouve. E uma ideia vai vir. Um impulso. Uma direção. E você compromete em executar essa ação. Napoleon Hill chamou isso de entusiasmo organizado. É quando você combina fé com planejamento e ação. A Bíblia, no livro de primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão é o ímã mais poderoso da abundância. Quando você é grato, você vibra na frequência da abundância. E o universo responde trazendo mais coisas para você ser grato. Imagina que sua mente é um instrumento musical. Se você não afina o instrumento antes de tocar, o som que sai é desafinado, desagradável. Mas se você dedica 15 minutos toda manhã para afinar, quando você toca a sinfonia da vida, o som que sai é harmônico, poderoso, magnético. Esse protocolo é a afinação. Você está pronto para investir 15 minutos por dia na sua transformação? 15 minutos que podem mudar toda a trajetória da sua vida? Sua manhã define a frequência do seu dia inteiro. E seu dia define a frequência da sua vida. Você escolhe a frequência, você programa a mente, você atrai a realidade. Agora vem a consolidação de tudo. A diferença final entre perseguir e atrair. Porque a maioria das pessoas vive a vida inteira perseguindo, correndo atrás, forçando, e nunca consegue. E aí existe um pequeno grupo que atrai, que recebe, que manifesta com facilidade. E a diferença não é talento, não é sorte, não é privilégio, é entendimento das leis universais. Quando você persegue, você opera a partir da energia masculina excessiva. Ação, 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 força, força, força. Você acorda cedo, trabalha até tarde, se esforça até a exaustão. E no final do dia, você sente que correu muito, mas não saiu do lugar. Por quê? Porque perseguir é energia de escassez. É partir do princípio de que você não tem, então precisa conquistar. É operar a partir do medo de que se você parar, tudo vai desmoronar. E essa energia cria resistência. É como tentar abrir uma porta empurrando com toda a sua força, sem perceber que a porta abre para dentro. Quanto mais você empurra, mais resistência você encontra. Quando você atrai, você opera a partir do equilíbrio energético. Você combina ação com receptividade. Você trabalha, mas trabalha alinhado. Você se esforça, mas é esforço inspirado, não desesperado. Você age a partir da fé de que tudo que é seu já existe e está vindo até você. Você se torna um ímã. E ímãs não perseguem, ímãs atraem. Napoleon Hill, no livro Mais Esperto, que o diabo revelou que a diferença entre sucesso e fracasso está em uma palavra: medo ou fé. Quem persegue, persegue porque tem medo. Medo de não ter, medo de perder, medo de não ser suficiente. Quem atrai, atrai porque tem fé. Fé de que o universo conspira a seu favor. Fé de que Deus quer sua prosperidade. Fé de que tudo que você precisa já está disponível. Carl Jung ensinou que a jornada de individuação é quando você integra todas as partes de si mesmo, incluindo a sombra, e se torna inteiro. E quando você se torna inteiro, você para de buscar fora aquilo que já está dentro. Você para de perseguir validação, dinheiro, sucesso como forma de preencher um vazio. E começa a manifestar a partir da plenitude. A Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe tempo para plantar e tempo para colher,
tempo para agir e tempo para receber. Mas a maioria das pessoas só age, elas nunca param para receber, elas nunca criam o espaço para que a abundância entre. Bob Proctor sempre ensinou que atração não é passividade, é alinhamento ativo. Você age, mas age da forma certa. Você trabalha, mas trabalha com propósito. E você confia. Você confia que a lei da atração está funcionando, que a lei da compensação está operando, que tudo que você plantou vai voltar multiplicado. Imagina duas pessoas tentando abrir uma porta. A primeira pessoa não percebe que a porta abre para dentro. Então, ela empurra. Ela empurra com toda a força. Ela sua. Ela se frustra, ela chama ajuda. Outras pessoas vêm e empurram junto, e a porta não abre. A segunda pessoa para por um segundo, observa a dobradiça, percebe que a porta abre para dentro, e então ela puxa suavemente. A porta abre sem esforço. Qual é a diferença? A primeira pessoa tinha força, tinha esforço, tinha persistência, mas estava trabalhando contra a lei natural. A segunda pessoa tinha entendimento. Ela trabalhou com a lei e, por isso, com menos esforço, ela conseguiu o resultado. Você está pronto para parar de perseguir e começar a atrair? Está pronto para trabalhar com as leis universais em vez de contra elas? Está pronto para confiar que tudo que é seu está vindo na velocidade da sua fé, não da sua força? Tudo que é seu está vindo. Já está criado, já está disponível, já está em movimento. Você só precisa alinhar, você só precisa sintonizar, você só precisa receber. Você chegou até aqui e isso não é coincidência. Sua alma reconheceu a verdade. Você não é vítima da escassez. Você não é limitado pelas circunstâncias. Você não precisa se destruir em nome da prosperidade. Napoleon Hill dedicou sua vida inteira a revelar os segredos dos maiores milionários da história. E o maior segredo de todos é este: a riqueza começa na mente. Tudo que você vê ao seu redor foi primeiro concebido na mente de alguém. Sua casa, seu celular, sua roupa, tudo. E sua vida próspera também precisa ser concebida na sua mente primeiro, com clareza, com fé, com convicção emocional absoluta. A Bíblia, no segundo livro aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você não é mais a pessoa que começou este vídeo. Você é uma nova criatura. Você agora sabe o que estava bloqueando sua prosperidade. Você agora entende as leis universais da atração. Você agora tem um protocolo prático para reprogramar sua mente todo dia. E você agora pode escolher. Você pode voltar para a mentalidade antiga de esforço desperdiçado, perseguição, luta. Ou você pode abraçar a nova identidade. A identidade de alguém que atrai, alguém que manifesta, alguém que opera em alinhamento com Deus, com o universo, com as leis da prosperidade. Isso não é mágica, é ciência espiritual, é neurociência aplicada, é fé em ação. E funciona para quem aplica. Você tem uma responsabilidade agora. Não só consigo mesmo, mas com todos que dependem de você. Sua família, seus filhos, seus sonhos. Deus te deu esses princípios. Napoleon Hill os revelou. Bob Proctor os ensinou. A Bíblia os confirmou. Agora cabe a você aplicar. Cabe a você acordar amanhã e fazer o protocolo matinal. Cabe a você declarar sua nova identidade. Cabe a você visualizar com fé. Cabe a você agir com inspiração. Cabe a você atrair tudo que já é seu. E quando você fizer isso, quando você realmente se comprometer com essa transformação, você vai olhar para trás daqui a 6 meses, 1 ano, e não vai acreditar em quem você se tornou. Não vai acreditar no que você manifestou. Não vai acreditar na facilidade com que a prosperidade começou a fluir. Porque você finalmente entendeu. Você finalmente se alinhou. Você finalmente deixou de perseguir e começou a atrair.
Compartilha isso com alguém que precisa entender que prosperidade não é luta, é alinhamento. Qual revelação mudou sua perspectiva para sempre? Deixa aqui embaixo, porque sua transformação pode inspirar a transformação de outra pessoa. E juntos, alinhados, vibrando na frequência da abundância, nós vamos manifestar um mundo onde prosperidade, fé e propósito caminham juntos. Você merece prosperar. Você nasceu para prosperar. E agora você sabe como. Vai e atrai tudo que já é seu.